Agora nós iremos convidar o senhor Franklin Façanha, que é advogado, educador e pós-graduando em aba para autista. Ele vai participar de forma remota. Obrigado, deputada. Obrigado aos demais presentes. Vou pedir vênia a todos vocês para hoje falar de maneira um pouco mais técnica. Assim como eu fiz, junto com diversas outras mães, no debate do rol taxativo, eu tenho muito prazer em dizer que estive em todas as etapas daquele processo legislativo, eu venho trazer proposições, mais proposições baseadas em análises técnicas e, principalmente, dentro do nosso contexto, da nossa realidade. É difícil para mim me colocar numa caixinha de advogado, porque além de advogado eu também tenho outras formações, eu tenho várias pós-graduações em diversas áreas e a motivação para estudar tanto, como vocês podem perceber, a maioria das pessoas que já falaram aqui, eu também sou pai de autista, e foi essa motivação de poder ajudar o meu filho que me fez ir ao campo da pesquisa, tá? Então, hoje em dia, eu me dedico bastante ao campo da educação, advogo exclusivamente na área de saúde e previdência também, porque é necessário a gente garantir a efetivação, não só das políticas públicas, da legislação, mas das técnicas, como já foi diversas vezes falado aqui. Os nossos professores, os nossos terapeutas, os nossos médicos, os profissionais em gerais, ainda não são ensinados a trabalhar com inclusão. Inclusão ainda não é um valor para a nossa sociedade, de modo que a gente tenha uma mudança do paradigma social. E esse seminário hoje é sim uma iniciativa que vai perdurar para o resto da nossa história. Porque é a partir daqui que a gente traz, de fato, debates de pessoas que estão envolvidas. Dani trouxe esse dado aqui para a gente, que é do Centers of Disease Control and Prevention, que atualmente o dado mais fidedigno é de 1 para cada 36. Um autista a cada 36 pessoas. Esse foi um estudo realizado em 2020, publicado em 2023, e nesse estudo foi realizado o quê? Uma avaliação entre pesquisa de pessoas de 8 e 17 anos. Ou seja, é um link, é um espaço temporal muito restrito, mas é extremamente específico porque a gente engloba duas realidades: o contexto da escola e, principalmente, do diagnóstico tardio. Se a gente lembrar que hoje a fila do SUS, para que a gente tenha acesso ao diagnóstico, está em 18 meses para ter acesso ao neuro, a gente vai ter sempre essa questão do atraso no diagnóstico. Meu colega Robson falou mais na frente também, mas lá no começo do seminário. A gente tem essa dificuldade, então o censo já vai vir furado, porque a gente tem dificuldade do diagnóstico. Então, ampliar essa política pública é o quê? Já foi falado. Trazer a integração com a assistência social, com a saúde. A gente tem educação e tem escola em todas as cidades, a gente tem professores em todas as cidades, então a gente tem que criar uma capilaridade nesse sentido. Mas, se a gente traz isso para o contexto da educação, especificamente em relação ao que se entende de o que é que a gente tem hoje, tá? A gente vem tendo uma crescente e uma dificuldade de encontrar, obviamente, apresentar para vocês dados necessários de, tá, e quantos autistas a gente tem na escola hoje? Veja, a discrepância é tão grande que de 2013 para hoje, 2023, 10 anos, a gente já mais do que multiplicou por 20 esse número. Hoje, a quantidade de PCDs pelo PNAD, né, Pesquisa Nacional de Atendimentos de Domicílio, é de 18,6 milhões de pessoas com deficiência, eu coloco pessoas com deficiência como um todo. Mas, repare, veja só o que eu estou falando. Prevalência de 1 para cada 36 significa 0,027. Se a gente pegar a nossa população e multiplicar por esse número, a gente vai conseguir chegar ao maravilhoso número de 6 milhões de autistas. Esse número é o que mais se aproxima com a nossa realidade. E aí, como eu falei para vocês, a pesquisa de 1 para cada 36, ele levou em consideração pessoas de 7 a 17 anos, ou seja, no período escolar. Quando a gente traz os dados mais recentes da nossa realidade, a gente vê que esse público de 4 a 17, a grande maioria dele está na escola. Reparem a situação.
A gente tem aqui, dentro da nossa maioridade, da nossa pirâmide de densidade demográfica, a maior parte da população, e aí quase que a totalidade deles estão na escola. Então, a escola tem que ser um espaço que, sim, congregue políticas públicas em saúde, educação e, principalmente, práticas baseadas em evidências. Esses professores precisam ser ensinados a como lidar com esse aluno autista. Então, logo, a gente vai partir para um segundo momento. O que eu estou falando aqui de direito? Já foi falado vários direitos aqui e, na verdade, o que a gente precisa é a concretização. Será que a gente tem a quantidade de acompanhantes, de profissionais em atendimento educacional especializado? Isso é desde 96. Cada escola, será que ela tem a sala de recursos multifuncionais? Esse profissional de AE, ele é capaz de atender essa quantidade de autistas? Por quê? Todo aluno com pessoas com deficiência tem acesso, tanto na educação infantil como no ensino superior. E realizados no contraturno, porque não é um reforço, não é ensinar àquele aprendente as matérias curriculares, mas é adaptar para que ele possa se apropriar daquilo que está no ensino regular. Então, veja, é necessário uma sala específica para isso dentro da própria escola, que são as salas de recursos multifuncionais. Também está na legislação. Mas o que a gente vê hoje são salas, quando tem salas sucateadas ou com materiais de brincadeiras, que não tem, obviamente, a didática necessária para adaptação curricular, adaptação de processo de ensino e aprendizagem para aquele aluno. Então, eu estou trazendo os gargalos dentro do contexto maior, que é o contexto do... A gente hoje nem sequer consegue ter uma terminologia para quem é a pessoa que vai acompanhar esse aprendente na escola. A gente tem planos de saúde se valendo disso para levar o judiciário a erro, confundindo o que é um acompanhante especializado da lei berenispiana com um acompanhante terapêutico, justamente por questões de custo. E aí, quando a gente faz essa digressão temporal, trazendo das mais recentes para as mais antigas, eu estou falando o quê? A Instrução Normativa do Conselho Nacional de Educação, em 2016, fala em professor de apoio especializado, PAI, para a TEA. A Lei Berenice Piano fala em acompanhante especializado, Lei 12764. A Resolução 2 de 2001 fala em professor itinerante, apoio pedagógico especializado. A LDB, fala em apoio especializado. A Lei 12.796, que garante a educação no período de 4 a 17 anos. A nota técnica 24 de 2013 fala em professor de apoio escolar, por isso que a gente escuta muito apoio. E em 2006, esse mesmo termo é utilizado na Convenção de Nova York, que é a Convenção da Pessoa com Deficiência de 2006, e a PNE, Política Nacional de Educação Especial, que é a que vale de 2008, fala em monitor, cuidador, que é higiene e alimentação. Então, veja, olha a quantidade de termos para a mesma coisa. E aí eu estou acelerando por conta do meu tempo. E aí a gente tem a questão da legislação. Esses profissionais já estão na nossa legislação. A gente precisa efetivá-los. Mas como é que a gente vai chegar a essa efetivação? Porque lembram dos dados que eu trouxe para vocês? Se a gente colocar aquele número de 6 milhões de autistas, eu vou colocar só um sexto deles, certo? Vou colocar só 1 milhão de autistas. Se esse 1 milhão de autistas em idade de 4 a 17 anos estão na escola, será que a gente vai ter 1 milhão de acompanhantes? E aí eu trago um conceito de economia básico entre demanda e oferta. A ciência da economia, ela trata justamente o quê? Necessidades ilimitadas com recursos limitados. Hoje, será que eu tenho 1 milhão de acompanhantes? A resposta é retórica, não. Porque não se formam esses profissionais, e aí uma sugestão interessantíssima seria a criação de cursos técnicos específicos para isso. A gente não tem a interlocução entre saúde e educação, e como eu havia dito, inclusão não é um valor. Porque, reparem, todos os anos as escolas particulares elas têm aumento, porque aumenta salário, aumenta energia. Por que não se faz um planejamento para determinar a quantidade de pessoas autistas naquela escola, para você fazer um planejamento e ratear aquilo
com a comunidade escolar. Afinal, a Constituição não fala que é dever da família, do Estado e da sociedade? Então a gente tem que dividir essa conta para que ela fique menos pesada. E aí, repare nessa parte de conta. Eu estou falando em 1 milhão de acompanhantes. Se eu pagar o valor mínimo, que é um salário mínimo, que é R$ 1.320, eu vou ter 1 bilhão 300 e alguma coisa. Sabe quanto isso representa do orçamento destinado para a educação desse ano? 1%. É falta de verba? Não. É falta de conhecimento e atitude. Por quê? Se a gente não forma professores e profissionais, como é que a gente espera que quem esteja na outra ponta vá fazer e vá pensar da mesma forma que a gente? Por isso que a maioria de nós que estamos falando aqui tem múltiplas especializações, porque a gente precisa emergir para dizer, será que eu estou falando certo? Será que o que eu tenho aqui é isso mesmo? Porque, vejam, eu trouxe AE é uma coisa, apoio itinerante, auxiliar é outra coisa. Diferente de acompanhante especializado da lei berenice-piana. Porque a lei determina o quê? Que fale em locomoção, higienização, interação e comunicação social. Como é que um estagiário vai fazer um autista nível 3 de suporte interagir e se comunicar? Entendem que a operacionalização está falha? Por isso que a gente está colocando que essa conta precisa ser dividida. As políticas precisam ser interdisciplinares. Para trabalhar com autismo, eu preciso trazer saúde, educação e assistência social. Porque se na saúde eu consigo pegar os ACS, os agentes de comunitário de saúde e capacitar, se pelo menos um professor tiver capacitação, ele é capaz de, pela observação, identificar traços autísticos e dar os devidos encaminhamentos. Foi falado em avaliação biopsicossocial e no IBF, que é a avaliação funcional que está para sair, também foi alvo do Viver Sem Fronteiras 2. E aí a gente está falando em critérios mais ampliados para identificação, porque na legislação não é obrigatório ter o laudo médico para se ter acesso às adaptações. Então, o que a gente precisa é de formação desses profissionais. E quando a gente fala em acompanhante especializado e acompanhante terapêutico, a gente separa o joio do trigo, que é o quê? Um é saúde e outro é educação. Falou-se muito aqui em relação ao acesso à escola. Esse acesso à escola, hoje, é um direito garantido. Mas não é somente acessar, é permanecer, se apropriar e aprender. Essa pessoa precisa estar nesse ambiente aprendendo. E reparem, o modelo de educação inclusiva vai vir necessariamente do modelo público, por um único e simples motivo. Porque as negativas hoje nas escolas particulares são veladas. As escolas chegam no ouvido das pessoas que já estão fragilizadas pelo laudo médico, pelo impacto psicológico do diagnóstico de autismo ou PCD. É o mesmo impacto psicológico da perda de um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, um filho. A gente pega pessoas fragilizadas que ainda estão no mundo desconhecido e são jogadas. E aí, isso dentro de um processo sistêmico de exclusão, a escola, eu não vou aceitar, não vou ter esse trabalho, é um custo a mais para mim. Porque se você pergunta para um professor de educação, um pai, se ele aceita pagar mais na mensalidade do seu filho para que o aluno autista tenha direito ao acompanhante pago pela escola, talvez esse pai não se adeque a essa realidade. Ele diz, não, não quero não. Porque a inclusão ainda não é um valor que a gente ensina para os nossos filhos. E isso é uma realidade que eu estou colocando porque o acompanhante terapêutico, nos documentos públicos do Ministério da Saúde, é um profissional que já está dentro da política pública desde 2017, gente. Não é nada novo. E é saúde. Então, aquele autista nível 3, talvez ele não precise de um acompanhante especializado na educação, mas ele precisa de um apoio comportamental, e é esse profissional que vai decidir. É esse profissional que vai integrar o corpo pedagógico e estrutural daquele aprendiz. Isso colocando apenas no contexto da escola. Vejam, a gente está dividindo a conta com quem? Com a saúde. Porque os autistas nível 3, em grande maioria, aqueles que não têm condição de pagar a escola particular, que não têm acesso a tratamento, eles estão onde? Na escola pública. Porque a escola pública não vai negar. E a escola pública está sobrecarregada com relação a isso. Não tem com quem dividir, porque os professores não foram treinados para aquilo.
E aí, esse modelo que eu estou querendo apresentar para vocês é o estudo de caso que a gente fez, que eu quero trazer para vocês aqui, em como é que os governantes estão resolvendo esse problema entre a quantidade de pessoas e a quantidade de acompanhantes que não fecha essa conta. Bem, aqui em Recife, existe um decreto de janeiro de 2023 que ele resolveu fazer um cálculo matemático. E eu vou explicar para vocês como é que é esse cálculo. E já me encaminhando para o fim. Franklin, por favor, vai fazendo tua conclusão assim que possível para que a gente possa colocar bastante. Já estou me encaminhando, já é meu último slide, meu penúltimo slide. Tá? Não se preocupe que eu já estou atento aqui, eu já estou com 15 minutos aqui e vou finalizando. Mas é importante porque se a gente não pensar adequadamente em relação ao que os nossos governantes estão fazendo, a gente acaba criando políticas públicas que, ao invés de dar a acessibilidade, elas fazem o quê? Elas tiram isso das pessoas. Então, o dado que eu estou trazendo para vocês não é um dado maquiado em IBGE. Pegando esse mesmo percentual da nossa população, que chegou a próximos 6 milhões, em Pernambuco a gente tem 262 mil. Será que a gente tem 100 mil acompanhantes especializados ou pessoas nessa área? Bem, a gente sabe que não. Mas, o que o governo fez? Então eu vou fazer o quê? Prefeitura do Recife. Vou criar nossa política pública e vou dizer, olha, um profissional de acompanhante para o autista nível leve ou pessoa com deficiência nível médio pode acompanhar até 8 estudantes. Em grau moderado, 4. Em grau severo, 2. Então, o direito está atrelado sempre a essa questão do grau e não a necessidade, porque não há avaliação nessa legislação. Ele não diz como é que vai ser essa avaliação. Então, esse cuidado é importante, eu trouxe específico da nossa realidade por um motivo simples. Ou a gente pensa de maneira coordenada, ou a gente acaba fazendo o quê? Mais uma vez, legislações de 2023, que quem paga por elas, como sempre, são as pessoas com deficiência. Então, gente, o motivo desse nosso contexto e essa quantidade de dados é para trazer para vocês a realidade como ela é. E a nossa solução para essa situação é dividir essa conta. Primeiro, se a gente não tem profissionais capacitados, como já foi diversamente falado, a gente tem um selo ABA que pode ser atribuído para criar essas conexões. A gente tem políticas públicas que podem ser intersetoriais. A gente tem orçamentos que podem ser unidos a partir do momento que é determinado isso em lei. Então, se a gente vai trabalhar, a gente precisa organizar a terminologia, a gente precisa determinar a intersetorialidade, a gente precisa ampliar a rede de acesso. É possível? Sim, é possível. O Pará está mostrando isso para a gente. A gente precisa ampliar e mostrar que sim, como vocês podem perceber, o Nordeste e o Norte está cheio de gente interessada e, principalmente, pesquisando sobre o assunto para trazer para vocês dados, para trazer ciência, para embasar com que os legisladores possam, sim, de fato, adotar uma política que seja baseada no respaldo da realidade e da ciência. Muito obrigado. Obrigada, Franklin, por trazer tantos dados, por trazer tantas informações para o nosso seminário. Muito obrigada. Mesmo de forma remota, sinta o nosso abraço.